Agora é comigo? Com o senhor. Ok, Go ahead, all yours. thank you. É, como foi dito, eu vou precisar às 7. Eu tenho uma outra live com um distrito em São Paulo, então por isso eu vou ter que terminar aí por volta das 7 para começar uma outra que será 8 horas de lá, mais 7 do meu horário local aqui, né? Quando a gente fala de salvação, o Jader me pediu para falar sobre salvação e santuário. Por que é importante entender o papel do santuário no plano da salvação? Ao longo da história, principalmente após a Reforma, se concentrou muito a doutrina da salvação, que a gente chama de soteriologia, não é? Na questão calvinista, ou como os calvinistas entendem salvação. A salvação ela se concentra na cruz, para o calvinista. Ou seja, ali a salvação aconteceu. Hoje, todo mundo evangélico, eles lidam com a salvação como tendo sido terminada na cruz do Calvário. Isso não é uma realidade. A Bíblia nos aponta várias provas de que a salvação não termina na cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender isso a princípio para entendermos o porquê o santuário é importante, né? Temos aí toda a derrocada de alguns teólogos aí a partir de 1980, com a questão de Desmond Ford, que vocês conhecem bem, né? Ele detinha 2 doutorados, não era uma pessoa despreparada que surgiu com uma ideia, ele começou com a questão de Antíoco Epifânio IV, né? E ele começou a duvidar também do princípio dia-ano. E todas essas questões levaram a igreja a rever a sua doutrina do santuário. Okay? Ela é hoje, possivelmente, uma das doutrinas, juntamente com o sábado, mais atacada no Adventismo. Eu fiz um outro bacharel num seminário batista, e em teologia também, e em realidade os batistas são os que mais atacam o adventismo, em termos da doutrina do santuário. Muito embora hoje, com mais pesquisas hermenêuticas e mais chaves hermenêuticas, esse ataque tem sido, com o crescimento do adventismo em termos da doutrina do santuário, esse ataque não tem sido tão ferrenho porque os nossos teólogos têm respondido à altura os questionamentos com relação ao santuário. Por que é interessante e importante entender? Veja, eu afirmei para vocês que a salvação ela não acontece de forma acabada na cruz do Calvário. Então, toda vez que você ouvir um termo ou uma expressão, uma pessoa, um pregador dizendo nós fomos salvos na cruz do Calvário, entenda uma coisa, isso não é para duvidar da idoneidade do pregador ou para dizer, ele não entende, não é isso. Apenas para que vocês entendam, quando uma expressão assim acontece, ou a pessoa falou por não entender plenamente como que acontece dentro da Bíblia, em termos sistematizados, o que é a salvação, se ele é um adventista, ok? Ele possivelmente não tem conhecimento profundo dos escritos de Ellen White, porque Ellen White ela realmente não endossa a questão da salvação acontecer plenamente na cruz do Calvário. Inclusive, o que ela afirma é que houve na cruz do Calvário a provisão todo suficiente, e esta provisão ela foi feita uma vez por todas, não será necessário fazer novamente. Quando você vai para o catolicismo, como é que acontece a salvação? A salvação ela acontece por transubstanciação. O que é transubstanciação? Você recebe a salvação por graça infusa. O sacerdote ele impetra uma ordem e o Cristo incorpora os elementos da hóstia e do sangue, e quando o crente vai à missa e ele recebe a hóstia em si, porque somente o sacerdote participa do suco e do corpo, o crente, quando ele participa do corpo de Cristo através da hóstia, ele está comendo o corpo de Cristo literal, porque o Cristo, pela ordem do sacerdote, incorpora-se na hóstia. E o crente que está professando fé, ao receber o elemento da hóstia, ele recebe o que nós chamamos de graça infusa.
Guardem bem isso, porque eu vou voltar um pouquinho mais na frente sobre esse assunto. A Bíblia não prega em momento nenhum que nós recebemos graça infusa, ou perdão por infusão de graça, como chamamos na teologia. Os símbolos dos quais nós participamos para comemorar e nos lembrarmos da ação salvífica de Cristo, eles são apenas símbolos que nos fazem lembrar, mas eles não são o corpo e nem o sangue literais de Cristo. Okay? Você não encontra na Bíblia endosso para isso. Por que é importante entender isso? Os católicos eles pregam a salvação iguais aos pentecostais, iguais aos adventistas. Não, é basilar o entendimento de que tanto católicos, quanto protestantes, quanto adventistas, eles têm conceitos completamente diferenciados da soteriologia, ou seja, do plano da salvação. O católico recebe por graça infusa. O protestante, a salvação se concentra na cruz. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele resgatou a humanidade. E, em realidade, isso não aconteceu. Jesus pagou, de acordo com Ellen White, a provisão perfeita para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí é onde entra a questão do santuário. Por exemplo, se você vai para Êxodo, capítulo 25, Deus orienta Moisés e ele diz assim, Moisés, capítulo 25, versos 8, versos 9, versículo 40 também, Deus diz para Moisés, e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Qual a intenção de Deus em habitar no meio do seu povo? Ele já não recebia os sacrifícios em altares feitos de pedra? Ele perdoava o indivíduo quando o sacrifício era oferecido nos moldes que Deus requeria? Sim, Deus perdoava. Por que era necessário, então, um santuário? Para que Deus habitasse no meio do seu povo. Por quê? Porque somente quando Deus habita no meio do seu povo é que ele pode lidar com a problemática do pecado. E somente Deus pode lidar com o problema do pecado humano e não ser contaminado pelo problema do pecado humano. Nenhum outro ser humano teria condições de fazer isso. Tudo o que acontece antes da cruz, haja vista havia o santuário, eles simbolizavam facetas do plano salvífico de Jesus Cristo em nosso favor, da divindade, ok? O plano do céu. Quando nós vamos para a Bíblia, você encontra em vários outros autores, João, por exemplo, você encontra elementos que descrevem a ideia do santuário. Você vai para 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, por exemplo, João diz assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Quando João diz, a palavra usada ali é cosmos no grego, que quer dizer o mundo todo, ou seja, todos os seres humanos seriam beneficiados pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Cumprindo-se, então, a promessa, obviamente, feita a Abraão, que através do descendente de Abraão, um que viria nascido de mulher, todas as nações da terra seriam abençoadas, porque Cristo viria para pagar o preço. Nós encontramos o mesmo elemento em Números, capítulo 21. Vocês se lembram bem quando houve o episódio do deserto, e os israelitas começaram a reclamar do maná. E eles disseram que não havia comida. E por isso Deus os havia levado para o deserto para os matar e deixar no deserto, porque eles não tinham sepultura suficiente no Egito. Então Deus os leva e eles começam a acusar a Deus de que Deus os havia levado para o Egito para os matar. E eles estavam tendo fome. Em realidade, eles usam de uma mentira e eles falam contra o maná. Ellen White descreve no livro Patriarcas e Profetas que o maná era uma representação da dádiva celestial do pão da vida, que era Jesus Cristo, que um dia viria para satisfazer a necessidade humana do pecado. Okay? Jesus Cristo se retira. Ellen White comenta ali que quando Deus se retira, era o próprio Cristo se retirando da presença do povo,
e as feras do deserto começaram a atacar. Qual a solução que Deus oferece para a salvação de seu povo? Ele orienta Moisés a fazer uma serpente de bronze. Essa serpente é colocada numa haste alta para que todos do acampamento, não importando a extremidade, quão longe estivessem daquela serpente de bronze levantada, pudessem ver aquela serpente que reluzia o brilho do sol, era um bronze polido, para que o veneno da serpente do deserto inoculado em seu corpo pudesse ser anulado. A solução que Deus oferece é uma solução da qual Jesus Cristo discute com Nicodemos, no capítulo 3 de João, e que João descreve como sendo a dádiva de Deus. E nós conhecemos, às vezes, na sua totalidade, aparentemente, o evangelho ali, no versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele doou o seu Filho unigênito, ele deu, ele não reteve essa dádiva do céu. E Ellen White compara isso como o pão da vida, que viria para saciar o ser humano, o pecador, da sua fome e necessidade de salvação. Paulo também ele compara isso. Em 1 Coríntios, capítulo 5, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus discute com Nicodemos, ali no capítulo 3, e ele diz, Nicodemos, importa que o Filho do Homem seja levantado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer ali, no grego, significa não morra eternamente, mas tenha vida eterna, que vem através de Cristo. Todos esses são símbolos substitutivos do santuário. Jesus é apresentado como a cruz. Dentro do plano do santuário, a cruz ela acontece no pátio do santuário, onde havia o altar das ofertas queimadas. Okay? Nós encontramos os elementos do plano da salvação nesse plano histórico. Nós encontramos os elementos em todos os utensílios do santuário. O altar de sacrifício, onde as ofertas eram queimadas, representa a cruz do Calvário, o que aconteceu aqui na terra. A pia onde o sacerdote se lavava para entrar no santuário para oficiar o sacrifício, com o sangue do substituto, simboliza o batismo de Cristo no ano 27, quando ele veio aqui no cumprimento da profecia das 70 semanas, ali na metade da última semana, a profecia que vocês conhecem bem, de Daniel 8:14, ok? Todos os outros utensílios também representam uma faceta do sacrifício de Cristo. O que acontecia? Quando Deus fala para Moisés cuidar em fazer tudo conforme lhe fora mostrado no monte, você não encontra na instrução de Deus dada a Moisés nenhuma prerrogativa dada a Moisés para que ele escolhesse os símbolos, ou as cores, ou os elementos que comporiam a roupa do sacerdote ou do sumo sacerdote. As medidas, os metais, as madeiras, nada é deixado para Moisés. Deus simplesmente o orienta dizendo no capítulo 25, cuide em fazer tudo conforme lhe fora mostrado no monte, para que eu possa habitar no meio do povo. E no versículo 40 do capítulo 25, ele reforça isto, dizendo para Moisés, olha, faça conforme lhe fora mostrado no monte. Então nós, ao vermos o cuidado de Deus em transmitir os detalhes do santuário, nós entendemos que o santuário era realmente algo que era usado por Deus para ensinar o plano da salvação numa realidade temporária, enquanto a cruz não viria, que apontaria para uma realidade eterna após a cruz do Calvário. Veja, o indivíduo crendo, ele trazia um cordeiro, entrava no pátio, ele só poderia entrar no pátio com o cordeiro substituto, ele confessava o pecado que ele havia cometido, ele transferia pelo ato da fé, da confissão, o seu pecado para o seu substituto.
que iria morrer em seu lugar, e através do sangue desse substituto, o pecado confessado pelo pecador era transferido simbolicamente, diz Ellen White, para dentro do santuário, e ali ficava até o 9º dia do 10º mês, porque no 9º dia do 7º mês, porque no 10º dia do 7º mês havia expiação do santuário, onde esse pecado era retirado do santuário. Por quê? Porque o pecado deveria ser tratado, perdoado por Deus dentro do santuário, e esse era o motivo de Deus habitar com o seu povo, era para lidar com a problemática do pecado, e depois desse pecado ser tratado, perdoado, pelos méritos do Cordeiro substituto, esse pecado era banido para longe da tribo de Israel. Através da simbologia do Azazel, não é? Ele era confessado e transferido agora, todos os pecados daqueles que confessaram, até o 9º dia do 7º mês, eram confessados no 10º dia do 7º mês, após a expiação, a limpeza do santuário, eram confessados sobre Azazel e era banido para o deserto. E Ellen White diz que este bode, que era chamado bode expiatório, ele era vigiado pelo anjo e por um israelita para que nenhuma fera do deserto o matasse e ele derramasse sangue, porque Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e Azazel não remia pecados, ele apenas carregava a culpa dele mesmo por ter levado o povo de Deus a cometer pecados, porque ele tinha uma parcela nessa culpa. Uma vez que ele levava ou leva e continuará levando os seres humanos a se rebelarem contra Deus, porque o pecado é uma rebelião. Veja, neste plano, quando nós vemos que Deus orientou a fazer, em Hebreus 9, e é interessante entender isso, que se você abre o livro de Hebreus, desde o início está falando de símbolos do santuário. Fala dos utensílios, não é? Fala sobre o grande plano da salvação. Você vai para o capítulo 3, aí no início do livro ainda, é introduzido a Cristo como sumo sacerdote, ok? E o descanso de Deus que vem através disso, as admoestações. E Ellen White ela vai discutindo isso, dizendo que estes ensinamentos de Paulo, através do livro de Hebreus, na figura do santuário, eles descerram diante de nós o plano de Deus em salvar a raça humana. Veja, da mesma forma que o sacrifício era feito no pátio, mas o sangue do cordeiro sacrificado precisava entrar no santuário para transferir a culpa do pecador para o santuário, não é diferente do pós-cruz. A única diferença é que antes da cruz do Calvário, o sangue era feito através, ou a transferência do sangue era feito através de bodes, touros, ovelhas, rolinhas, pombas, efas de farinha para os mais pobres, que se mesclava com sangue, para que o pecado fosse transferido para ser tratado. Depois da cruz do Calvário, não é necessário o sacrifício cada vez, por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi todo o suficiente. A provisão foi perfeita. E é por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 12, Paulo diz que não é por sangue de bodes, ovelhas, touros, que ele entrou no lugar santo. A palavra aqui é tarrágia. Algumas Bíblias traduzem como santíssimo, mas essa tradução não é correta, porque em nenhuma parte do Novo Testamento, tarrágia é traduzido como santíssimo, lugar santo ou santuário como um todo, reportando ao que Moisés fez quando o santuário foi feito aqui pela primeira vez. Veja, a quem foi dada a prerrogativa do sumo sacerdócio? Aos filhos de Arão, correto? A casa de Arão. Moisés, ele não é da descendência de Arão, muito embora ele seja irmão de Arão. E ele é o primeiro a entrar no santuário. Como é que ele inaugura o santuário? Com sangue. Ele lança sangue, ele esparge sangue sobre todos os utensílios. Ele comemora o santuário e então
ele passa a prerrogativa para Arão e seus descendentes. O mesmo faz Jesus, que agora é uma tipologia feita de Cristo através de Moisés, que inaugura o santuário. Então, quando nós encontramos em Hebreus 9:12, dizendo que Cristo não entrou com sangue de bodes, touros e ovelhas, mas entrou no santuário uma vez por todas, para obter eterna redenção em nosso favor, aqui está falando da realidade que encontra-se com símbolos. Por isso que Ellen White diz que antes da cruz, quando o indivíduo confessava seu pecado, era transferido simbolicamente. Agora não, agora acontece de forma real. Cristo não entra no santuário com o sangue de um substituto, porque ele é o próprio substituto. E uma vez que a salvação ela não acontece no pátio, mas ela acontece no processo todo, até com a purificação do santuário, ou seja, eu confessava meu pecado era transferido para o lugar santo ali, até o altar, e do altar entrava, não é pela fumaça, era transferido para o Santíssimo para ser tratado por Deus, e no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote fazia um movimento contrário, ou seja, até o 9º dia do 7º mês, o indivíduo trazia o sacrifício entrava nessa direção através do sangue, do altar de sacrifício até a lei que havia sido maculada pelo pecado. No 10º dia do 7º mês, o movimento acontece da lei em direção ao sacrifício e depois banido para o deserto. Quando Jesus Cristo entra no santuário, ele entra para oferecer, de acordo com Ellen White, com o seu próprio sangue, o perdão do pecado. Porque na cruz do Calvário, basta a gente raciocinar de forma muito simples, eu sei que vocês entendem isso bem. Se na cruz do Calvário a humanidade inteira houvesse sido resgatada, não haveriam perdidos e salvos na volta de Jesus, todos estariam salvos. A humanidade não foi salva na cruz. Foi feita plena propiciação para que todo aquele que nele crê possa entrar no santuário pela fé. É por isso que Paulo fala em Hebreus 4:16, ide com confiança ao trono da graça, para receberdes misericórdia em tempo oportuno. Se a misericórdia tivesse se cumprido e derramada plenamente na cruz, em termos de salvação plena, Paulo jamais escreveria Hebreus 4:16, ide com confiança para receber misericórdia em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? O mesmo tempo de Atos, capítulo 3, versículo 19. Hoje é o dia da salvação. Quando Deus pronuncia a bênção de que em Cristo nós temos o perdão, por quê? Ellen White diz que Cristo ele teve que imortalizar o Calvário, vivendo sempre para interceder por nós. Mas como assim? É a intercessão ou é o Calvário? Por que ele teve que imortalizar? Antes da cruz, o indivíduo pecava e trazia o sacrifício. E esses sacrifícios eram feitos N vezes ao longo do dia. Mas uma vez que Cristo não precisou de nenhum substituto, porque ele é o modelo perfeito, ele é o sacrifício pleno, eu, pela fé, posso adentrar ao santuário porque ele pagou o preço todo suficiente em meu favor e em seu favor. Isso é tão profundo que Ellen White diz assim, quando nós confessamos o pecado, Deus nos considera como se jamais houvéssemos pecado. Caminho a Cristo. Página 62, ela menciona isso. Ali, inclusive, é um tratado de soteriologia, ela descreve essa beleza da transição do pecado, do pecador para o substituto, que é o próprio Cristo. E ali ele lida com a problemática do pecado. E isso é tão firme e seguro que, com a mesma certeza que Paulo fala em Hebreus 4:16, para irmos com confiança, João diz assim, filhinhos, 1 João 2, 1 e 2, eu vos escrevo para que não pequeis. O que é para não pecar? É o mesmo que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13, que nenhuma tentação sobreviria ao ser humano que não fosse humana. Mas
Com a tentação, Deus dá o escape para que possamos suportar. E se não suportarmos, Jesus não tinha uma segunda chance. Nós temos. E com essa segurança, João anuncia dizendo: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João inclui aqueles da família da fé, descendentes de Abraão, pela fé. E ele diz, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ou seja, Jesus é o preço perfeito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus precisa de um santuário para nos salvar? Porque o pecado continua sendo um problema na vida do ser humano. E é por isso que Ellen White diz que Cristo precisou imortalizar o Calvário, vivendo sempre para interceder por nós. Se nós pecamos, Jesus não sai para tentar arrumar um substituto perfeito que apontasse para ele mesmo, um cordeirinho sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem enfermidade. Não. Jesus apresenta seu próprio sacrifício. Ele é o sacrifício, porque ele pagou o preço perfeito por nós. E essa é a nossa confiança. E por que nós precisamos disso? Ellen White divide isso de duas formas. Ela diz que nós precisamos da justiça imputada e da justiça comunicada. Qual a diferença entre ambas? A imputada, diz ela, é o nosso passaporte direito ao céu. A comunicada, ela diz, é a nossa adaptação para o céu, para que se cumpra Hebreus 12, 14, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, porque o Senhor é santo. E quando ele habita no meio do seu povo, ele habita para santificar, para perdoar e para separar os filhos de Deus do pecado. Porque o pecado constantemente, assim como fez separação entre Deus e os nossos primeiros pais, ele continua fazendo entre Deus e a raça caída. A não ser em Cristo, não há outra esperança. Somente em Cristo. Porque é em Cristo que o preço é pago e é em Cristo que a propiciação é feita e aplicada no santuário quando o indivíduo confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem não confessa e não deixa, o pecado permanece sobre si. E é por isso que haverão perdidos e salvos. Porque uns aceitam, uns têm os préstimos desse advogado que não perde causas, desse juiz perfeito que não é comprado pelos interesses, porque Deus não culpa o inocente e não inocenta o culpado, ele é um juiz justo. E ele está ali como juiz, como sumo sacerdote, como sacrifício perfeito, como nosso irmão mais velho. E Ellen White diz que ele carregou, em Desejado de Todas as Nações, as nossas dores, ele sofreu as nossas angústias. E ela diz assim, não há pesares demasiado profundos que não possam ser desafogados no ouvido humano, que Jesus não tenha sofrido. Eu conheço as tuas dores, disse Jesus. Ele pisou o lagar sozinho. Mas ao mesmo tempo dele ser o sacrifício, o único justo, o substituto perfeito, ele é um advogado que não perde causas, ele é o juiz justo que quer defender a nossa causa. Então, quando nós transferimos o nosso caso para ele, ele se apresenta diante da lei que nos condena. Vocês sabem que a lei ela tem a função de exigir obediência ou de penalizar o transgressor. Essa é a função da lei. A função da lei não é perdoar. Quem perdoa é o juiz, que aplica a lei para que seja encontrado o indivíduo não culpado ou para penalizá-lo caso ele seja encontrado culpado. Obviamente, no plano da salvação, um substituto se apresenta no lugar do culpado, não interessando qual tenha sido a sua pena, não é por ser um criminoso. Nós podemos ser absolvidos em Cristo Jesus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se pode entrar no santuário de Deus para receber os préstimos desse juiz e advogado, desse sumo sacerdote, desse cordeiro perfeito. E é por isso que Ellen White, pegando
todos esses elementos do santuário, ela diz que Cristo imortalizou o Calvário, vivendo sempre para interceder por nós. Porque é na sua intercessão, no santuário celestial, que, de acordo com Paulo, em Hebreus 9:12, ele não precisou entrar com o sangue de um substituto, porque ele era o substituto. Ele cumpre os requisitos da lei, porque ele foi obediente, ele foi tentado e não pecou. E ele se apresenta para assumir o lugar daqueles que o aceitam pela fé. E Ellen White diz que quando o pecador olha para Jesus, e não somente entende de forma cognitiva, mas ele aceita pela fé, anelante de que ele não tem condições de entrar no santuário de Deus, a não ser com as mãos cheias de um substituto. E esse substituto é o sangue do próprio Cristo, através da sua vida. Porque esse Calvário que foi feito uma única vez, diferentemente da teologia católica, que a cada missa o Cristo é sacrificado de novo, o Cristo que morreu uma única vez porque o seu sacrifício foi perfeito, ele aplica os méritos desse sacrifício. E eu, pela fé, posso ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque foi o Cordeiro que viveu. Daí Ellen White coloca a segunda parte, é por conta do Cordeiro que nós podemos receber a justiça comunicada. A mesma justiça de Cristo agora é comunicada ao coração do pecador, para que a lei de Deus possa ser escrita no seu coração e ele possa ser santificado pelo Espírito, para que ele possa ser preparado para ver a Deus quando ele voltar em poder e grande glória, para levar seus filhos dessa terra cansada, cheia de pecados, sofrimento, dor e angústia. Ele carregou nossos fardos, mas ele jamais pecou. Porque ele não pecou e obedeceu perfeitamente, ele pôde comprar com isso o direito de morrer no nosso lugar. E porque ele morreu em nosso lugar, ele pôde com isso comprar o direito de interceder por nós no santuário celestial. E porque ele intercede por nós no santuário celestial, ele pode nos dar a vida eterna. E é quando nós aceitamos a Cristo, é que nós recebemos o início da vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Esse plano está na Bíblia. E Satanás tenta negar esse plano porque sabe que é impossível o ser humano ser salvo se ele não se achegar na presença do juiz único que pode julgar a questão do pecado com equidade. E nós precisamos desse Salvador. E o meu desejo é que você, que eu hoje, nossas famílias, nossos filhos, se abeberem do plano da salvação. E entendam que o santuário é o centro da nossa esperança. É por isso que Paulo fala, ide com confiança ao trono da graça para receber misericórdia em tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. O senhor pode fazer uma oração, pastor Gomide, no término Claro, da expansão? claro, vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, agradecemos ao Senhor pelo maravilhoso plano da salvação. Nesse plano, Senhor, quando estabelecido, não houve participação humana, nem dos anjos. A divindade desenhou o plano da salvação e o sacrifício e a autodoação do céu foi derramada de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que era necessário ter sido feito para a nossa salvação foi feito e se cumpre em Cristo Jesus, que ainda intercede por nós, que ainda pleiteia por seres humanos, para que possam receber a salvação. Nós agradecemos, Senhor, porque esse plano não foi deixado em mãos humanas, simplesmente sem sabedoria divina. Eu não tinha condições, nenhum teólogo teria condições de idealizar um plano tão sábio, que preservava a idoneidade da lei, o caráter da lei, ao mesmo tempo que condenava a humanidade em Cristo para que todos quantos queiram
pudessem se abeberar e se alimentar da salvação. Abençoa a igreja de Auckland, em Nova Zelândia. Abençoa cada irmão, cada líder, pastorado, cada família, cada criança. Que todos nós juntos, Senhor, espalhados na face da terra como teus filhos e filhas, estejamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus, confiantes em Ti, nos méritos de nosso substituto, Senhor Jesus, e venhamos a cada momento, sem reservas, entregar a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, rogamos uma bênção muito especial sobre essa igreja, não por merecermos, mas confiantes nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito